Louvado seja o Senhor. Da última vez que nós estivemos aqui com os irmãos, eu reparti uma palavra sobre unidade. E o Fernando falando sobre curar os enfermos, e Deus me falou, e eu creio que é uma preocupação que eu entendo que você tem também. Curai os enfermos. E eu quero repartir algo sobre unidade, falando da palavra, mas abordando uma questão que eu creio que é muito importante sobre a igreja. Porque eu entendo que a resposta para a cidade, a resposta para a nação é a igreja. A igreja é a esperança da terra, é a esperança da cidade. A igreja, de fato, é o que há de melhor e não temos como achar em outro lugar as respostas que a terra precisa. E por que eu quero insistir em falar sobre unidade? Porque eu creio que a igreja tem que estar curada, totalmente curada. E a batalha é muito grande. Para mim também, a respeito do tema que nós vamos compartilhar hoje, eu, depois de 45 anos de ministério, posso dizer assim, já cometi erros. Qual de nós não erramos? Qual de nós não falhamos? Todos falhamos, mas eu creio que como igreja, o nosso propósito é acertar, é corrigir, né? E essa é a nossa esperança. Eu olho para muitos irmãos e eu costumo dar uma andada gostosa, eu queria ficar andando muito tempo, né? E eu fico pensando assim, a gente chora, a gente canta, a gente ora, a gente ri, mas Deus sabe tudo que necessitamos, porque não somos perfeitos, né? E eu tenho me esforçado muito para ser fiel, e eu sei que você também quer ser fiel. E esse é o propósito de Deus, que todos sejamos fiéis. Mas não somos perfeitos, é verdade, mas queremos alcançar a perfeição. Então eu inicio essa palavra dizendo aos irmãos do que eu vou falar. Eu quero também, pode pôr a minha direita aqui, meu amado. Essa é uma promessa de solteiro que eu tenho. Ainda não consegui resolver exatamente, mas ele veio trazer a mesa só para que eu destacasse hoje. E você viu que ele pula dali, nem padece pela escada, não. Então eu inicio essa palavra assim, falando com os irmãos, orem por mim nessa área, porque eu começo pedindo perdão, porque a batalha da unidade da igreja é uma batalha muito grande. E a gente sabe que a unidade da igreja é um tema de Jesus, é um ensinamento de Jesus, é uma palavra de Deus. Mas eu penso que a maior batalha que nós temos é resolver essas questões internas da igreja. Eu fico pensando, quando eu nasci, para entender essa questão da igreja, eu já era pastor há alguns anos, e aí me falaram da unidade da igreja. Tinha estudado no seminário, fiz aquele curso de bacharelado e tudo, então eu atuava já há alguns anos, né? Mas me disseram da unidade da igreja, e que Deus tinha uma igreja, e aquilo vinha trazendo muitos esclarecimentos para a minha vida, né? E aí eu acreditei nisso, e acreditei firmemente nisso, né?
E pensei, Deus, essa é uma mensagem do fim, essa é uma mensagem assim de Deus para esse tempo, né? E eu creio que todos pensamos assim, é que de fato o que Deus quer é a unidade da igreja. Mas por que tanta divisão da igreja, né? Eu falei com Deus, né, no que depender de mim, eu quero sempre contribuir pela unidade, nunca com a divisão entre os irmãos. E eu tenho pedido a muitos irmãos que andam pertinho de mim, nessas diversas reuniões, por favor, me corrijam naquilo que os irmãos têm uma palavra de Deus para mim, nessa questão, para que eu não peque contra Deus e contra os irmãos. Eu quero andar debaixo de conselhos e me corrigir, e por favor, né, se os irmãos notarem que eu estou de alguma forma extrapolando, passando da conta e com alguma posição que contraria a vontade de Deus, me recolham em nome de Jesus, me guardem, porque eu nasci para entender a unidade da igreja. Eu quero citar um texto de Efésios, não é propriamente o que nós vamos meditar, mas aqui no capítulo 2, versículos 13 até o versículo 16, até o versículo 19, a Bíblia diz assim: mas agora, Efésios 2, 13 a 19, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, versículo 14, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Deus derrubou toda a parede que estava no meio, porque Ele é a nossa paz e nos fez um. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Por intermédio da cruz, ambos em um só corpo, corpo de Cristo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, também paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, todos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A palavra diz que através da cruz, e quando nós meditamos em outros versículos que falam sobre a cruz, a Bíblia vai dizer que a gente tem que negar a nós mesmos e tomar a cruz. Isso não é uma questão só de marido e mulher, não é uma questão no nosso relacionamento com as pessoas, diariamente, as batalhas que nós temos que enfrentar, sempre olhando para a cruz, mas é para que nós possamos vencer essas batalhas entre nós, e não deixar que esses muros, que essas paredes da separação, elas continuem colocando obstáculos na nossa comunhão com Deus e uns com os outros, porque as resistências que nós temos com aquele irmão, é um pecado de divisão, e é como igreja que a gente tem que resolver isso, né? E o meu pedido também aos irmãos, orem por nós, os líderes, né? Porque às vezes eu vejo tanta boa vontade da parte da igreja,
Os irmãos são tão simples, tão amáveis, os irmãos sempre muito carinhosos, né? Mas quantas vezes a gente tem que jejuar e orar por líderes que de fato a gente sabe que eles necessitam das nossas orações, do nosso clamor para que Deus possa trabalhar essa questão entre nós. E Jesus, ele fez uma oração tremenda em João 17. Eu fico pensando sobre a oração de João 17, que é a oração da despedida, a oração final, a oração sacerdotal. Você pode abrir em João 17, mas a palavra, ela vai dizer sobre essa questão tão importante da unidade. A única oração no sentido, clamando assim, aquela oração de despedida. Eu creio que se todos soubéssemos, né, essa minha oração final, é um tempo de despedida. E ele aqui faz uma oração longa, né, uma intercessão a respeito de nós, né, e fala coisas tremendas. Não vou ler o texto todo, mas aqui no versículo 3, João 17, 3, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. No 4 diz, eu te glorifiquei na terra. Ele disse assim, eu vim como homem, e te glorifiquei na terra, consumindo a obra que me confiastes para fazer. Que coisa tremenda. Eu tenho tido experiências assim, em qualquer lugar que eu estou, e eu me alegro muito. A Sâmia, às vezes, passa uma batalha, porque ela está comigo numa praia, eu olho assim para a cadeira de trás, olho da frente, eu começo a compartilhar, e Deus abre portas, então, de repente, ela fica um pouco sacrificada, porque eu me envolvo com aquele evangelismo e aquela situação toda. Ela está comigo, mas mesmo descansando, algumas vezes ela não pode ter a minha presença naquele 100%, né, amor? Mas ela compreende, ela depois faz uma queixazinha pequena. Amor, você se envolveu o tempo todo, a tarde toda, naquela situação, mas eu me empolgo mesmo. E, por exemplo, esse versículo aqui foi depois de uma situação que nós iríamos meditar no dia seguinte a respeito desses dois versículos, né? E eu conheci um pessoal do Uruguai que estava em Búzios, e foi um tempo assim tremendo. Aquela tarde, então eu pude virar minha cadeira para aquelas pessoas e ter um tempo muito espetacular. E aí, no dia seguinte, eu estava meditando nesse versículo, eu te glorifiquei na terra. Onde você estiver, é para glorificar a Deus na terra. Consumindo a obra, era um presente que nós tínhamos ganho em Búzios, né? E eu ali estava para servir o Senhor, para estar com a minha esposinha, ligadinha ali, né? Em mim, naquilo que Deus quer fazer e falar. Mas naquele momento, Deus trabalhando a sua obra na terra e me confiando alguma coisa a mais. E aqui Jesus fala no versículo 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aleluia. Manifestei teu nome aos homens, que me deste nesse mundo. Deus está chamando a todos nós, e essa oração é uma oração muito tremenda de Jesus, né? E ele está falando no versículo 9, é por eles que eu rogo, está rogando por nós. E no versículo 11, ele diz assim, para que eles sejam um, assim como nós. Está falando da Trindade, da comunhão da Trindade, da harmonia da Trindade, do relacionamento Pai, Filho e Espírito Santo. Como era tremenda essa comunhão, quanto acordo,
quanta disposição de confirmar, de obedecer, de testificar, de ir adiante, de cooperar, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu tenho certeza que essa expressão da Trindade tem que ser a expressão da igreja. Nós fomos criados para isso, para sermos a expressão. Antes da fundação do mundo, já estava lá a Trindade, em total comunhão. E ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, essa palavra, Jesus está falando, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu quero chamar os irmãos nessa noite para a palavra, no que a palavra diz de verdade a respeito dessas coisas. E ele vai confirmar nos versículos 21, 22 e 23, o início do 21, capítulo 17, a fim de que sejam todos um. Versículo 22, também a palavra diz: para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, versículo 23, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Louvado seja o Senhor. Então, eles eram um, e Deus quer que sejamos um. Aí tá bom, vamos para uma prática, clara. Abram aí o texto que a gente quer compartilhar, de 1 Coríntios, no capítulo 1, a gente vai ler dos versículos 1 até o versículo 13. E a gente vai notar algumas coisas que eu creio que Deus quer nos chamar a atenção hoje. Amados, eu entendo que o que Deus quer é nos preparar na palavra. Eu e você temos que viver dentro dessa palavra. Essa é a nossa regra de fé, de prática, é a nossa vida. Isso é o meu tudo, é o seu tudo. É por isso que eu choro, que eu oro, que eu clamo. Deus, é isso. E o que está escrito é para a gente cumprir, viver. Aí está escrito no primeiro versículo: Paulo, chamado apóstolo, pela vontade de Deus. Amados, Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo. Então, o que a gente pode afirmar nessa palavra? Jesus tinha apóstolos. Paulo era um desses apóstolos, pela vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado para cumprir essa tarefa. Mas ele diz de um companheiro, que era o irmão Sóstenes. Então eram dois, não era um só. A situação da gente ter um nome sempre destacando, é claro, a gente reconhece Paulo, mas tem Sóstenes, tem outros irmãos queridos que faziam a obra juntos. Então, eu quero que a gente volte hoje para a palavra, para entender a unidade dentro do plano de Deus. Então, esse apóstolo Paulo, chamado por Deus, a Bíblia diz que ele está falando, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, Deus está levantando homens para falar à igreja que está em Brasília. Louvado seja o Senhor. Não é um homem só, a gente sabe de outros homens de Deus que dão testemunho de Deus. E a Bíblia diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, ou para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Eu vou pular aqui para a gente ganhar tempo, para o versículo 7. A Bíblia diz: de maneira que não vos falte nenhum dom. Que não falte dom para quem? Para toda a igreja. Porque o dom, a revelação, vai amadurecer a igreja, vai trazer visão para a igreja. Nós não vamos ficar
neófitos, mas a gente vai amadurecer através do dom, seremos usados através do dom. Então todos temos que ter e temos, né? Porque a Bíblia aqui diz, a Bíblia fala que Deus nos deu dons e aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, do qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. E aí vem uma palavra clara a respeito do tema unidade. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Louvado seja o Senhor. Deus está nos mostrando a sua palavra. E qual é a chance da gente se corrigir? É através da palavra, porque todos queremos a palavra. Entre eu, Fernando, Marcelo, Antônio, Zé, Beto, Vande, tem a palavra. Outros, qualquer outro homem aqui, nós temos a palavra. A base tem que ser na palavra. Nossa vida tem que estar na palavra. E qual que é o propósito dessa palavra que Deus está nos entregando? É para que a gente possa, através da sua palavra, nos corrigir a respeito das nossas questões internas. Presbíteros, irmãos, líderes, no sentido geral, o que Deus quer nos trazer: convicção de pecado, arrependimento, confissão, uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Então Paulo era esse apóstolo, chamado por Deus, levantado por Deus, falando à igreja de Deus. A igreja era uma em Corinto. Irmãos, até os 100 anos, até o ano 100 depois de Cristo, a igreja era uma pelas cidades. Mas quando a gente nasceu, aí a gente nasceu debaixo de muitas divisões. A gente acabou aprendendo que tinha muitas placas, muitos endereços, né, etc. E eu sei que muitos nascemos dentro de um processo já da igreja, falando da unidade do corpo, uma só fé, um só espírito, essas coisas. Efésios capítulo 4, né, vai falar muito sobre isso. Mas quando nós nascemos, já tinha um caos instalado a respeito dessa questão da igreja. A gente sabe disso. Então, eu aprendi igreja para entender que eu tinha que voltar a um propósito original de Deus, que é a unidade da igreja, essa questão de nós sermos um em Cristo. Então, da minha parte, eu quero cooperar com Deus e com os irmãos, né, para que através da minha vida nunca haja um escândalo de divisão. O nunca é uma palavra, algumas vezes, difícil, mas eu peço a Deus misericórdia sobre a minha vida, para que eu viva uma vida de testemunho para sempre, e que Deus me guarde nessa questão das coisas que, por exemplo, nós estamos falando hoje. Aí, no versículo 11, a gente chega a essa afirmação aqui: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, que há contenda entre vós. Aqui tem algo que eu gostaria de destacar para os irmãos. Fui informado lá pelos irmãos que estão reunidos na casa do Valmir,
que há contenda entre vós. O que eu estou dizendo é assim, a Bíblia, ela não omitiu o nome de quem informou, não foi fofoca, porque de fato, o Valmir, sabendo das situações, desculpa eu tomar esse exemplo, Valmir, ele então trouxe uma informação para Paulo, que tinha contenda entre os irmãos. Então aqui é importante que, na verdade, inclusive o nome é citado. O nome da família não foi omitido. Está tendo problema com a igreja, está tendo contenda. E esses irmãos assumiram essa responsabilidade de informar isso para Paulo. E na realidade, a Bíblia diz que ele tinha um cooperador, como nós lemos lá no início, quem sabe falou para Sóstenes também, né? E eles não foram corrigidos, porque será que foi maledicência, fofoca do pessoal lá da casa, da igreja lá, da família de Cloé? Não, não foi fofoca. Ele estava trazendo uma preocupação com a unidade da igreja. Ele não queria a divisão da igreja. Então, aí em seguida, ele fala também, irmãos, nós temos que olhar para as Escrituras e vivermos as Escrituras, estarmos atentos às Escrituras, porque é assim que ela diz e é assim que nós temos que viver. Aí, qual era o problema? O problema eu me refiro ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou o outro já estava dividido, o outro de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. O eu aparece muito aí, né? Esse problema do eu. É lindo pensar lá em Gálatas 2:20, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Eu não vivo mais para mim mesmo, o eu tem que morrer. Então, Paulo está tratando um problema interno, que de fato, um não tinha que ser de Vince, e o outro de Marcelo, e outro de Wagner, e o outro de Juan, e o outro de Vini, e o outro de Cristo. Os mais espirituais eram de Cristo. Essa turma de Cristo é difícil de tocar nela, porque então eles só ouvem a Deus. E eu já disse até para irmão assim, nem Deus você ouve, porque você jejua para pôr Deus na parede, para fazer a sua vontade. Então, algumas vezes, a gente sabe que acontece isso com alguns irmãos, né? E o propósito que Deus tem através da sua palavra, lendo a palavra, irmãos, eu rogo, eu suplico, eu, assim, gostaria de comunicar, leiam a palavra, leia a palavra. Igreja, leia a palavra, leia a palavra. Peça ao Senhor, Deus dá a revelação da palavra, chora com a palavra, fala com Deus, revela esse versículo. A gente não pode pegar a palavra ou alimentar dela só num final de semana, quando alguém prega, mas a palavra tem que ser o nosso pão diário, o nosso pão diário. O problema das faltas que a gente tem com Deus e com os irmãos, muitas vezes é falta de palavra, falta de oração, e o que Deus quer nos voltar para a palavra, e o que Deus quer nos ministrar através da sua palavra, porque se a gente olha para a palavra com oração, com esse discernimento de Deus, irmãos, Deus vai nos corrigir através da sua palavra, para que a gente não fique nessas picuinhas com os irmãos, né? Porque a gente não é de um ou de outro, nós somos todos de Cristo, e um e outro ajudou, e todos vamos avançar
naquilo que Deus quer. Então, a primeira afirmação aqui que nós podemos colocar: a gente não pode ter preferências de irmãos, né? Deus não faz acepção de pessoas. Nós podemos ter um reconhecimento na vida de irmão A, B, C, D, irmãos, um alfabeto todo, mas aquela preferência, aquela situação que nós somos quase que idólatras daquele irmão. Eu sei que a gente acha essa palavra muito forte, né? Da idolatria, porque a gente deixou a idolatria, mas às vezes nós temos uma preferência, e é uma preferência que a gente não reconhece outros irmãos. Isso vai formar partidos na igreja, e Deus não quer partidos na igreja. Eu digo para os irmãos, o nosso problema não é com o diabo, o nosso problema é com a igreja, e nós temos que vencer as nossas batalhas, as minhas, né? Porque é a igreja que, de fato, muitas vezes, através de comportamentos que não devem ser confirmados através de um e de outro, que a gente atrapalha a obra de Deus. Em tudo nós temos que voltar para a palavra e ver a riqueza daquele irmão, de outro irmão, de outro irmão. Irmãos, porque nós somos chamados todos para edificar. Se um membro do corpo sofre, todos sofremos com ele. Se algum membro do corpo está atrofiado de alguma forma, vive uma dificuldade, não funciona, não está ativado, então significa que o corpo não está bem. Nós queremos todo o nosso corpo funcionando bem, e isso Deus está falando a respeito de nós e da igreja. Aí a gente vai entender essas coisas a respeito. Eu vou voltar ao texto aqui, mas eu quero ir lá em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 1, quando a Bíblia diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Eu não pude falar a vocês como espirituais. Paulo estava exercendo sua autoridade apostólica, exortando os irmãos a respeito das preferências e do partidarismo. Eu sei que tem alguns irmãos que têm mais graça e certamente capacidade, sabedoria, é verdade, para determinados assuntos, e isso é bom demais, nós podemos procurá-los, mas temos que notar que Deus quer usar todo o seu corpo. Então, o que Deus quer nos mostrar, irmãos, que de fato a igreja não pode ser dividida, fracionada, não pode haver esse tipo de situação entre nós, porque Paulo está dizendo: eu não pude falar a vocês como espirituais, mas sim a carnais, como crianças de Cristo. Versículo 2: leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-los, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, Paulo está dizendo, insistindo exatamente isso, que enquanto formos imaturos, infantis, né, enquanto estivermos vivendo essas debilidades, a gente não vai alcançar essa maturidade. É isso que Deus está falando para a igreja. Então nós devemos estudar mais a Bíblia, orarmos para que Deus nos dê essas revelações e que a gente possa repreender em nós todo o comportamento que divide. Não está escrito, irmãos, seja um para que o mundo creia, está escrito em João 17. Então esse é o propósito de Deus com a igreja. Aí, por exemplo, suponhamos que no nosso contexto, e é claro que com o passar dos anos, a gente vai aprender mais da Bíblia, né? E alguns que aprendem mais da Bíblia trazem um assunto que ele de fato está entendendo e que agora ele não abre mão, mas quando ele entende coisas na Bíblia para dividir,
Deus não se agrada disso, é pecado. Tudo que nós entendemos, amadurecemos, crescemos, estamos sendo agora construído melhor nas coisas de Deus, nós temos que trazer para que a igreja cresça conosco, não para que a gente tenha uma revelação isolada e a gente se divida com a igreja. Eu falo para os irmãos, alguém que tem uma revelação e que não sujeita isso a Deus e aos irmãos e ora, amados, isso é divisão. A gente tem que fugir dessa divisão. Deus não se agrada. Eu lembrei de um versículo aqui em Romanos, no capítulo 16, quando a palavra fala sobre... Paulo está falando à igreja, todo o capítulo 16 está falando sobre a igreja nas casas, e está falando de vários irmãos. E quando chega no versículo 16, Paulo diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Irmãos, Deus está falando assim, vamos saudar uns aos outros com afeição, vamos envolver todos os irmãos, não é um ou outro e separar e ter uma posição que você ignora aquele outro irmão, mas todos somos membros do corpo de Cristo, e nós temos que saudar, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Não é uma separação, uma divisão, mas é afeição, é acolher, é ósculo santo. Mas por que está escrito logo no versículo 17? Olha que parece que Paulo então mudou o coração dele. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos dele. Como que a gente anda nessa linha tão tênue, de amar, de termos afeição, mas de repente se tem uma questão doutrinária que divide, e gente que está provocando escândalo, então de repente eu tenho que me afastar dele. Amados, eu creio que a gente tem que orar, e Paulo segue falando, parecia tão romântico, tão amoroso, tão carinhoso, ao versículo 18, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor Jesus, e assim o seu próprio ventre, servem a Ele mesmo, e com suaves palavras e lisonjas, engana o coração dos incautos. Pois, aí está falando a igreja, a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem, e simples para o mal. Então Paulo está falando aos irmãos sobre uma revelação, e essa revelação de Deus, e que nós não temos que ignorar algumas coisas que acontecem entre nós, como comentários, julgamentos. Então eu digo para os irmãos, esse comentário é sadio, a gente tem que julgar à luz da palavra, porque aquela conversa santa que provém de Deus, amados, eu repito e insisto, o nosso problema não é com os de fora estão exaustos, aflitos, andam sem destino, e eles querem nos ouvir, mas nós, igreja, temos que estarmos preparados, porque, de fato, se nós não estamos unidos, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Se nós, de fato, tratamos um ao outro com crítica, desonra, desrespeito, maledicência, fofoca, então essas coisas de ambições, de preferência, essas coisas todas trazem um monte de problema, e é isso que tomou o coração de muitas pessoas. Então nós temos que discernir. Paulo está admoestando os irmãos a respeito de pessoas que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina.
É por isso que a gente tem que estar cheio da palavra, cheio da oração, não para você repreender na carne, mas com discernimento, você edificar o irmão, porque quando você fala a verdade em amor, você está formando uma pessoa, está realmente contribuindo com ele, e Deus nos colocou na terra para que sejamos atalaias uns dos outros, não é religião, da religião nós saímos. Nós queremos ouvir a palavra e praticar a palavra, porque é isso que Deus quer de cada um de nós, com simplicidade. A igreja tem que voltar a essa simplicidade, cheia de amor, de humildade, de serviço, e falar exatamente como Deus quer. Então eu tenho que, a cada momento, combater esses riscos que corre a igreja no contexto nosso. Eu repito, não temos problema lá fora. Lá fora tem gente aflita, tem agonia por receber a palavra, tão desesperado. Eu não sei se é a sua experiência, mas tem sido a minha. É só estar lá fora que eu tenho gente chorando comigo todo dia. Mas a gente tem que, em Cristo, resolver as nossas questões internas. E essas situações, a gente tem que voltar então aqui para o versículo 10, para a gente entender o que Deus está nos falando. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja divisões entre vós. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a gente tem que entender que, de fato, para a gente combater essa situação toda nossa, a gente tem que pegar essa palavra e aplicar. E eu, às vezes, fico chorando a respeito dessas coisas aqui, e eu vou falar um pouquinho. Porque a Bíblia diz, antes que não haja divisão entre vós, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. Vamos começar aqui por falar a mesma coisa. Faleis todos a mesma coisa. A gente precisa de um milagre sobre isso, né? Começa lá dentro de casa. Você consegue falar a mesma coisa que a sua esposa fala a mesma coisa que o marido? Pode rir, minha esposinha, louvado seja o Senhor. Não é a minha não, estou falando de outra agora. Louvado seja o Senhor. A gente precisa de um milagre. A Bíblia nos dá um caminho sobre isso, amados. Marcelo leu um desses versículos aqui em Filipenses, né? É que a gente tem que ter acordo. É claro que eu sou super diferente da minha esposa, e provavelmente você. Eu não, enquanto marido, parece que Deus colocou essa encrenca e falou, tem que falar a mesma coisa. Parece que Deus preparou essa situação toda para que de fato nós entendêssemos que o propósito dele é que a gente possa falar a mesma coisa. Como é que a gente vai falar a mesma coisa? Irmãos, vai ser necessário oração, vai ser necessário humilhação, vai ser necessário quebrantamento, arrependimento, vai ser necessário uma obra de Deus dentro de nós, para que a gente possa, em nome de Jesus, falar a mesma coisa. E esse falar a mesma coisa é não me dividir de maneira nenhuma, ainda que de fato eu tenho uma situação um pouco diferente, uma visão um pouco diferente. Eu quero de fato, com a graça de Deus, falar a mesma coisa. Eu não sei se você já teve que chamar a sua esposinha e dizer assim, eu não sou seu inimigo, eu sou seu amigo, vem cá, vamos fazer um acordo direitinho, vamos falar a mesma coisa. Eu sei que muitos de nós já tivemos que fazer isso, louvado seja o Senhor, porque a gente tem uma aliança, um compromisso.
E nós queremos a cada dia que Deus trabalhe isso na nossa vida. E para isso vai ser necessário chorar, orar, se humilhar, olhar para a palavra. Não tem que insistir nas suas opiniões, fazer prevalecer as suas opiniões. Muitas vezes o que vai funcionar é o joelho no chão. Chora, chora. Porque se a gente de fato, diante de Deus, se nós estivermos no Senhor, o Senhor vai nos levantar para quê? Para quebrantar o meu coração. E a gente fica pensando que tem que quebrantar o coração do outro. Então eu quero aprender isso diante de Deus. Eu ajudava uma pessoa muito dividida com muitas coisas, muito ocupada com o serviço, muito ocupada em servir a igreja, mas com muitos problemas no coração. Tive um tempo com essa pessoa e notei que ela tinha uma quantidade de queixas. E eu pude falar com ela assim: olha, tem algumas coisas relacionadas com a igreja que eu espero há dezenas de anos. E eu vou continuar orando para que Deus cumpra, para ser fiel. Porque o que eu não posso é me dividir com a igreja. De fato, o que Deus quer é que eu possa estar alinhado com as coisas que Deus está falando com a igreja. Eu não posso passar na frente, me dividindo com os irmãos, falando uma outra coisa, semeando divisão e crítica na igreja. Amados, se a gente resolve esses problemas internos, o que Deus fará conosco são grandes coisas. Peça ao Senhor, eu quero pedir a Deus, em nome de Jesus, eu digo para o Senhor: irmãos, a gente é diferente, é verdade, todos somos diferentes, mas Deus quer que a gente olhe para a palavra. E foi Ele que disse: então eu tenho que submeter a essa palavra, falar a mesma coisa. Se vira, está escrito, o que está escrito eu tenho que viver, não tem que prevalecer a minha vida, mas tem que prevalecer o Senhor. Depois, uma outra afirmação é que não haja entre nós, falei todos a mesma coisa, e que não haja divisão, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. Como que a gente consegue isso? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, não é isso? Louvado seja o Senhor. E eu quero viver com o meu irmão com a mente de Cristo. Com a mente de Cristo eu consigo, porque se Deus pediu essas coisas, é possível. Tudo é possível ao que crê. E se está escrito, eu creio que Deus quer trabalhar isso. Eu me lembro que reparti aqui com os irmãos sobre Sintique e Evódia, né? Aquelas duas irmãs lá de Filipenses 4:2. E Sintique, a Bíblia mostra que o significado é fragrância, e Evódia é uma irmã objetiva. Imagina assim uma irmã delicada com uma objetiva. Você conhece alguém assim? Era toda delicada, a outra é muito objetiva, rápida, chega rápido ao ponto. Então a gente olha para aquilo: puxa, essa irmã é tão delicada, como é que você foi tão objetiva? Mas Paulo, ele diz assim que devia haver concordância entre essas duas irmãs. O que Deus quer é que a gente possa entrar em acordos. Não adianta ficar brigando, não adianta ficar cobrando. E muitos de nós vivem o tempo todo levantando situações de contendas. O tempo todo quer briga, para de briga, assim a gente puxa. Você já falou em casa? Para de brigar. Amém? Para de brigar. Às vezes nós temos que levantar aquela bandeirinha branca do amor. E quantas vezes? Então essa disposição mental é algo que a gente consegue se todos nós bebemos da mesma fonte,
que é a palavra, que é Cristo. Ele vai nos dar a mesma disposição mental, porque quando a coisa estiver muito diferente na nossa mente, Deus há de nos convencer um lado ou outro. O fato é que não pode ter briga, o fato é que não pode separar, o fato é que não pode ficar criticando com desavenças. Mas, irmãos, a Bíblia vai falar sobre honrar o irmão, suportar o irmão. A Bíblia vai falar de tantas outras riquezas que nós temos que ter em Cristo. Então, esses são mandamentos básicos do Senhor. Depois, a palavra vai dizer ainda no versículo 10, que a gente tem que ter o mesmo parecer. Aí eu disse assim, precisamos de um milagre. A gente precisa de um milagre. Não foi eu que escrevi isso não, irmãos. Está escrito na palavra de Deus, o mesmo parecer. Tem marido que é tão diferente da mulher para ter o mesmo parecer. Irmãos que são diferentes dos outros irmãos. Então, a igreja pode ter várias pessoas com pensamentos diferentes. Mas eu preciso converter o meu coração ao coração do meu irmão, não em situações de desacordo da palavra de Deus, questões de desvios da palavra, claro, a obra do Espírito Santo, irmãos, mas eu tenho que me converter, me entregar para essas coisas, porque está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 10, que Ele quer convergir todas as coisas a Cristo, está escrito 1:10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Então tem que convergir em Cristo. Qual que é a nossa identidade? Cristo. Qual que de fato é a nossa experiência? É através da palavra. Eu não vou me prevalecer. Às vezes nossa situação é que eu quero prevalecer. Isso vale lá para os filhos dentro de casa, para os pais também, que tem que converter o coração aos filhos, para os filhos que tem que converter o coração aos pais. Então, o que Deus está nos falando, irmãos, é que a gente tem que converter o nosso coração desses enganos, dessa divisão, dessas frases soltas a respeito dos irmãos que levantam suspeita. Às vezes você nem diz exatamente, mas você levanta uma suspeita. Você nem falou, mas o irmão vai ficar pensando alguma coisa. Tem coisa que eu nem conheço na vida desse irmão, porque aquele tal irmão me levantou essa suspeita. Então, o que Deus quer, irmãos, é que essas coisas, em nome de Jesus Cristo, nós possamos vencê-las, e chorar diante de Deus, né? Eu quero chorar diante de Deus, pelas coisas que Deus quer me falar. Eu estou vivendo uma experiência tão deliciosa sobre isso, irmãos. O cântico me toca, a palavra me toca, a experiência que o irmão conta me toca, porque eu estou impressionado com Deus. Eu sei que tem muitas batalhas, eu sei que muitos gigantes se levantam, mas eu estou maravilhado com Deus. Fica maravilhado com Deus e não fica exposto ou exposta a essas situações todas que te trazem dúvida, insegurança, incertezas e situações que te atrapalham. Então, eu creio que o apelo que Deus está fazendo para todos nós nessa questão da unidade é a rendição, é a humilhação. A igreja é linda. Aí depois você fica pensando que o irmão é feio. Aí você, ao mesmo tempo, já tem uma posição que é de oposição àquele irmão. Que hipocrisia cantar essas coisas, e imediatamente não dá um abraço naquele irmão, porque ele é feio, ele é horrível, né? E às vezes você não fala, mas é o que você sente. Você desvia dele, ou vou pôr no outro corredor. Esse corredor vou encontrar com aquele irmão, está difícil. Irmãos, nós devíamos resolver todas essas divisões no nosso coração,
porque a terra necessita da igreja linda, não da igreja feia, não da igreja com esses carrapichos, com esses problemas, porque se um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. E é exatamente isso que Paulo está tratando com os irmãos. Não adianta a gente ter o pastor Google, né, e outros aí que você aprende na internet, e outros que estão cantando na internet. Irmãos, pode ter muita coisa boa, mas de fato tem muita mescla de situações que não cooperam conosco. É tão bom estar com quem a gente conhece. A gente não está desprezando a mídia, não estamos desprezando aquilo que podemos aprender hoje, nessa situação tão moderna e atualizada, mas tem homens que nós conhecemos suas casas, nós conhecemos as esposas, os filhos, nós sabemos até a batalha que eles estão passando. Então tem muita gente que fala muita coisa bonita, mas que não vive. Eu quero estar perto de homens que eu possa abraçar, tocar na vida deles, repartir com eles, abrir meu coração, ser tocado por eles e me corrigir. Isso é tremendo da parte de Deus. E é por isso que às vezes antes de subir aqui ou de entregar uma palavra, Senhor, Deus sabe a delícia que Ele põe no meu coração. E eu só falo com Deus, eu quero tentar explicar isso, Deus, me dá isso, para que eu possa explicar segundo a Tua vontade. Irmãos, tem um versículo em Filipenses, capítulo 1, no versículo 27, que diz assim, Filipenses 1, 27, vivei acima de tudo. A Bíblia é clara, irmãos, vamos lidar com o que a Bíblia diz, e não por situações que tentam trazer engano no nosso coração. Vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos, e a tradução melhor, pela fé no Evangelho. Pode estar evangélica aí, mas é a preferência dos evangélicos. É a fé no Evangelho. Louvado seja o Senhor. Então, a insistência de Paulo é que se a gente está unido na alma, unido no espírito, irmãos, unir a alma é vontade, é desejo. E quantos desejos nós temos e que são diferentes, né? A gente é muito diferente uns dos outros, mas Deus disse que isso é possível. A gente está unido de alma e de espírito, é o que está escrito. Tem outro versículo também em Tiago, estou caminhando para a gente terminar, e o pessoal da música pode subir aqui para a gente cantar um cântico de comunhão, né? Tiago 3, versículos 13 a 18. Olha bem como a palavra diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Aleluia. Pelo contrário, tens em vosso coração inveja, amargurado sentimento faccioso, sentimento de facção, nem vos gloriei disso, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, pois antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, que vem do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O que Deus está falando? Se alguém tem um sentimento faccioso, isso não é de Deus. Paulo está combatendo
dessas coisas que Deus quer convertendo o nosso coração a Cristo. Mas isso é um milagre que Deus quer operar com a igreja. Hoje, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor que Deus trabalhe essas coisas em nós, para quebrar essas diferenças. Em Atos capítulo 4, versículo 32, a Bíblia diz que da multidão dos que creram era um e o coração e a alma. Então, dessa multidão, que o que Deus fez ali na igreja primitiva é porque era um o coração e a alma daqueles irmãos. E o Espírito Santo de Deus está falando conosco para quebrarmos essas coisas dentro de nós. Gosto muito do que Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a gente sabe que o bem cansa, mas se você faz bem e alguém não entende, o inimigo tenta te enganar, mas faça o bem, continua fazendo o bem, se dedicando a isso, porque é o que Deus quer. Então Deus faz grandes coisas através da nossa vida. Eu tenho pedido ao Senhor que Deus nos traga revelação dessas coisas, porque se nós resolvermos a igreja, a gente pode ajudar a terra. Amém? Amém. A solução está na igreja, a resposta está na igreja. Eu e você, como servos de Deus, eu e você, estando amando sem dividir, com pureza de coração, corrigindo essas falas que não agradam a Deus, entendendo que Deus quer levantar toda a igreja com autoridade. Louvado seja o Senhor. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que Deus fale e trabalhe conosco aquilo que está no coração dele. Bendito seja o nome